Bom dia, quinto ano! Vamos para a nossa aula de hoje, né? Hoje, na parte das ciências humanas, a gente vai ver uma parte no livro de geografia hoje, certo? Então, pode pôr a data aí, né? 26 de novembro de 2020, da página 44 até a página 50. Começo de unidade tem bastante imagem, tá? Vamos lá, então. Bom, esse capítulo, então essa unidade se chama Extrair, Produzir e Comercializar. Então a gente vai estudar um pouquinho, né, sobre como que os produtos chegam até a gente, né, as coisas que a gente consome, tá? Então a primeira coisa que pede na unidade são 2 páginas, né, o livro aberto forma uma imagem completa, não dá para eu colocar aqui. Então, da página 44, né, pede para observar essa imagem aqui, ó. Tá vendo? Tem muitas ações acontecendo. E a 45 que é complemento, tá? 44 e 45, tá vendo? E aí faz algumas perguntas aqui, ó. E isso daqui você vai responder, tá? Pode ser aqui nessa parte mesmo, certo? Pode colocar essa como 1. O que você observa na imagem? Então, lembrando que a imagem, ó, tá vendo? Tem todas essas coisas aqui, tá? Depois, você já observou essas atividades no lugar onde vive? Sim ou não, né? Quais delas? Conte aos colegas. Você vai contar escrevendo aqui, tá? Pode colocar essa como 1 e essa como 2 e responder aqui, que eu acho mais fácil, tá bom? Então, muitas coisas aqui, né, a gente já observou das ações que estão acontecendo, das coisas, né, inclusive as fábricas aqui, ó, funcionando, né, então você escreve tudo que você já observou, tá? Aí vem o capítulo 1, deixa eu pôr mais pra cá meu rosto. Capítulo 1, a extração de recursos naturais. Primeira coisa, o que são recursos naturais? Tudo que é recurso natural é recurso que vem da natureza, tá? É alguma coisa que não foi modificada. Se eu pegar uma panela, por exemplo, ela é um recurso natural? Não, mas de onde que veio aquela panela? Ela precisou de algum recurso que veio da natureza, sim, né? Se a gente pega a mesa, por exemplo, né? É um recurso natural, a mesa? Não, ela passou pela indústria, ela é um produto industrializado. Mas, qual que é o recurso natural, né, dela? A madeira, tá? Então, é assim que funciona. E outra coisa, o que significa a palavra extração? Extrair, né? A gente costuma falar, vou extrair um dente, né? Extrair é tirar, tá? Então, vamos lá, que vai falar de das atividades principais de extração, tá? Dos recursos da natureza, então. Vamos lá. O primeiro, então, é a pescaria. Ó, Guto e Joaquim gostam muito de pescar. Eles saíram de barco, mas esqueceram os remos. Né? Ó, que esperteza. Aí estão eles aqui pescando. Aí, observando essa imagem, né, vocês vão... onde estão os remos dos pescadores? Marque com um X, tá? Procura aí, então, onde que eles estão e marca o X. Você já pescou? Aqui você não vai responder na número 1, né? A resposta é marcar o X. Você já pescou ou já observou uma pescaria? Eu já, né? Meu pai, que já faleceu, na verdade, eu gostava muito de pescar, então eu fui várias vezes. Não sei se vocês já foram, né? Em caso afirmativo, conte para os colegas como foi a experiência. Você vai escrever daí se você já foi pescar, como foi, né? Ou tem vários programas na TV que mostram também, né? Sobre pescaria. Não sei se vocês gostam, eu achava legal, assistia também. 3. Por que as pessoas realizam essa atividade? Hoje em dia, né? Será, por exemplo, se tem alguém na sua família que gosta de pescar ou você, é para sua sobrevivência, né? Para você comer, você depende disso? Ou é por lazer, né? Porque gosta, tá? Então é isso que é para responder aqui na 3. Tudo para responder no livro mesmo, tá bom? Vamos lá, então, que agora vai começar a falar das formas de extrativismo, né? Lembrando, então, que extrativismo é o que a gente tira, como é extrativismo de recursos naturais, o que a gente tira da natureza, tá bom? E vai destacando o que você acha mais importante. A imagem da página anterior fez referência à pesca.
uma das atividades mais antigas realizadas pelos seres humanos, juntamente com a caça. Essas atividades são exemplos de extrativismo. Então, tem dois exemplos aqui do extrativismo, tá? A pesca e a caça, ou seja, eu estou retirando recursos da natureza, né? No qual retiramos da natureza recursos naturais que serão utilizados na produção de uma infinidade de artigos, né? No caso aqui, geralmente, né, no caso da pesca e da caça, é mais para alimentação, se bem que hoje em dia tem esporte tudo, né? No Brasil, a caça ocorre em comunidades indígenas ou quando autorizada por órgão ambiental, como o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente. Essa eu não sei se você sabe, você não pode sair por aí tentando caçar, né? Porque depende do lugar, tudo certinho, tá? Vamos lá, então. Vai falar um pouquinho sobre a pesca. A ocupação de diversas áreas em nosso território ocorreu ao longo de seus principais rios, onde se estabeleceram, a princípio, as comunidades ribeirinhas. Turma, lembre-se, né, que todas as comunidades, né, a partir do momento que deixaram de ser nômade, né, a gente pega a parte lá de história que eu já expliquei para vocês, né, que os seres humanos eram nômades, eles moravam em cavernas e eles dependiam daquele lugar, tinham que comer as frutas, né, e as coisas, os vegetais que tinham ali. Quando acabava, eles tinham que ir para outros lugares, senão morriam de fome. A partir do momento que eles aprenderam que poderiam plantar e caçar, é que eles puderam se estabelecer e formar as comunidades. Só que a água, como a gente viu lá em Ciências, ela é fundamental à vida. Então, toda comunidade se estabelece perto de um rio, né? Isso é fato, porque como que eles vão sobreviver sem água, tá? Então, essas comunidades ribeirinhas, né, são as comunidades que se estabelecem perto de rio, tá? Hoje a gente consegue, né, sem ter um rio tão perto, porque a gente tem água encanada, mas você conseguiria viver sem água? Não, né? Se vivesse assim só, dependendo da natureza, teria que ter um rio perto de você, onde você conseguisse água, tá? Um dos recursos naturais mais importantes explorados nessas comunidades é o peixe, tanto para subsistência quanto para comercialização. A palavra subsistência quer dizer quando você faz algo para você mesmo sobreviver, né? Ou seja, aquela comunidade depende do peixe para sobreviver, né, de alimentação, ou para comercialização, que também, né, a comercialização ajuda você a ter dinheiro para comprar outras coisas, né? Predominam as pescarias de pequena escala, em que os pescadores dependem de recursos locais. Como o litoral brasileiro é muito extenso e há grande quantidade de rios no país, muitos trabalhadores se dedicam a essa atividade, né? O litoral brasileiro é muito extenso, o litoral é onde tem, né, os mares e isso. Aqui tem as imagens, então, ó. Barco de pesca aqui, né, no Ceará, e esse daqui também é outro barco. Então, na verdade, né, essa atividade de pesca, ela nem é algo tão grande. Geralmente são as comunidades ali, tá vendo, que saem pequenos barcos, tá? Isso que tá falando mais o texto. Aí coloca aqui, ó, a pesca com rede, né, em água doce. Água doce são os rios, né? E água salgada, os mares, oceanos, né? E a pesca tradicional com a tarrafa. Eu não sei se vocês já viram esse daqui, ó, né? Que eles colocam é um tipo de uma rede também, tá? Então tem vários tipos aqui de pesca, tá? A pesca pode ser realizada com anzol ou rede. Geralmente os pescadores, quando vai por lazer, é mais com anzol, né? Que coloca lá a vara. A pesca de arrastão, espécie de rede muito grande lançada ao mar ou rio, é proibida em muitos locais do Brasil, pois nela, além dos peixes, são pescados outros animais, como as tartarugas e os golfinhos que acabam morrendo, tá? Então, quando colocam... É um exemplo desse daqui, mais ou menos, né? Tem alguns lugares que não pode, porque daí vem todos os animais, né, que vivem lá. Então, um tipo de extração que a gente viu é a pesca, tá? Fala um pouco da caça também, explica mais sobre a pesca. Agora, a extração vegetal. Extrativismo vegetal é a atividade em que certos frutos, sementes e raízes não são cultivados, mas extraídos da natureza para consumo in natura ou para uso como matéria-prima de outros produtos, tá? Um exemplo é a castanha do Pará, extraída de uma das árvores mais altas da Amazônia.
Essa semente pode ser consumida diretamente ou beneficiada e transformada em óleos, farinhas e cosméticos. A madeira é um dos produtos do extrativismo vegetal mais explorados no Brasil, por ser muito utilizado na fabricação de móveis, papel, entre outras atividades. O corte de árvores já devastou muitas áreas florestadas. Isso vocês já sabem também, né? Que a gente conversa bastante disso. Atualmente, há leis que proíbem o desmatamento em áreas protegidas, mas o corte legal continua a ser praticado em várias regiões do país. A piaçava, ou piaçaba, é uma variedade de palmeira encontrada nas regiões norte e nordeste. Produz uma fibra longa, resistente e impermeável. Impermeável é que não deixa a água passar, tá? Por exemplo, o tecido cai água, ele absorve. O tecido não é impermeável. O plástico cai água, a água escorre, não entra. Então, o plástico é impermeável, certo? Então, deixa eu grifar aqui, ó, resistente e impermeável, muito utilizado na produção de cordas para embarcações, na fabricação de vassouras, no enchimento de assentos de carros e na cobertura de quiosques. O coletor de fibras de piaçava sobe nas árvores e corta as folhas, passando de uma árvore para outra sem descer ao chão. Olha a prática que tem que ter, né? E aqui o glossário explica o que é a matéria-prima. Produto utilizado na elaboração ou fabricação de outro produto. Ela pode ser de origem animal, vegetal ou mineral. Lembra a história que eu falei do começo, da panela e da mesa? Então, não são produtos naturais, mas tudo vem de produtos naturais. Então, a matéria-prima é qual foi o produto natural que veio aquilo lá. Por exemplo, a mesa veio da madeira, de uma árvore, né? Da extração vegetal. E a panela provavelmente veio do ferro, né, que é o outro extrativismo que a gente vai ver. E aqui tem as imagens, então, né, o coletor aqui, ó, tá recolhendo os frutos, né, das castanheiras, igual falou. Aqui é o corte ilegal de madeira, né, e esse daqui é o coletor que tá carregando a piaçava, né, que é essa fibra que eles falaram aí. Cartografar. Cartografar é a arte de fazer mapas, tá? Então, cartógrafo faz mapas, tá? Alguns mapas contam com símbolos para indicar a localização de ocorrências de determinados elementos ou fenômenos. O mapa a seguir é um exemplo desse tipo de representação. Observe e responda as questões. Então, aqui ó, tem um mapa, tá vendo? E aqui tem o que significa cada um desses símbolos, certo? Então, você vai fazer... Tem um jeito, né, que eu sempre ensinei para vocês, quando a gente está vendo um mapa, qualquer coisa, um gráfico, leia o título, porque o título vai mostrar o assunto daquilo lá, tá? Então, o que o mapa representa? Onde você vai achar isso? No título, tá? Você vai lá procurar o que o mapa está representando. Se bem que você vê, né, isso daqui, eu acho que já dá para entender mais ou menos, né? Você vai responder essas questões sozinhos. 2. Que símbolos foram utilizados para representar os elementos no mapa? Que símbolos? Olha aqui, tem 5 símbolos, né? Quais foram os símbolos, né? 3. Do tronco da seringueira extrai-se uma seiva, o látex, que é a matéria-prima para a fabricação de borracha. Em quais estados ocorre a exploração das seringueiras? Então, você tem que ver aqui qual que é a seringueira e olhar qual é o estado. Não escreva nome de estado com letra minúscula, porque senão, ao invés de tirar 0 em geografia, você tira em português, hein? Por favor. Continuando, próxima página. A extração mineral. Então, a gente já falou da extração, falamos da pesca e falamos do vegetal. Agora, vamos para o mineral. Tá? O ato de retirar do solo e do subsolo minérios úteis às necessidades humanas é chamado de extrativismo mineral. Então, é o ato de retirar do solo e subsolo minérios úteis às necessidades humanas, tá? Ixi, não ficou retinho. Vamos tentar de novo. Vou só esse pedacinho aqui. Aí, mais ou menos. Os minérios têm valor econômico, pois são usados como matéria-prima na fabricação de vários produtos. Observe os diferentes minerais utilizados nas diversas etapas da construção de uma casa.
Então vamos lá, já dei o exemplo, né, da panela lá, o ferro é um tipo de minério, né, de mineral. Vamos ver o que mais, ó. A casa é coberta com telhas feitas de argila. Argila é um tipo de solo, né? Então, tudo que é retirado do solo ou subsolo é mineral, tá? E o vidro, você sabe do que é feito? Ó, o vidro é feito com quartzo e... O que tá isso aqui? Feldspato. Calma aí. Isso mesmo, feldspato. Na verdade, também o vidro, ele pode ser feito de areia, viu? É bem interessante. Acho que tem naquele... que a professora Dora gostava de passar para vocês de onde vem o vidro, tá? É bem interessante, tá? A fiação elétrica é feita com fios de cobre, né? Dentro dos fios lá tem o cobre, vocês já devem ter visto a cor, né? Meio dourado, mais avermelhado assim, né? O cobre é um minério. A louça sanitária é feita com argila também, né? E cáulio, que também é um tipo de mineral. O portão é feito com ferro. O revestimento de azulejos e pisos é feito com argila, cáulio e feldspato. E tudo isso são minérios, tá? As paredes são feitas com argila, areia e cimento. Ah, mas a minha é feita de tijolo. Tá, e o tijolo é feito do quê, né? É de argila, tá? Então, na casa, só para você ter uma ideia, né? E se a gente continuar vendo outras coisas que a gente usa mesmo no dia a dia, tem muito mais coisa, tá? No Brasil, são exploradas diversas reservas minerais, algumas há muitos anos. Veja alguns exemplos de minérios e sua utilidade. Minério de ferro, utilizado para produzir aço, empregado em automóveis e indústrias de ferramentas, entre outras. O manganês, também usado para fabricar aço. A bauxita, minério muito importante para as indústrias automobilísticas e da aviação. Com ela é feito o alumínio, também utilizado na produção de latinhas de refrigerante, utensílios de cozinha, panelas, bacias, talheres, janelas e portas, tá? Bom, então, por hoje é isso. É para você responder todas essas questões, né, dessas páginas. E da próxima semana a gente vai terminar essa unidade aqui, fazer o trabalho, para a gente já poder pensar nas nossas avaliações. Combinado, turminha? Então, por hoje é só.